contente de estar aqui com vocês de novo. Fazia tempo que eu não dava palestra, então estou voltando aqui às atividades. Aí veio um novo livro, que é Vibrações de Paz em Família. E nós agora estamos adotando para as palestras esse livro. Esse livro é muito interessante, porque me perguntam muito para o Evangelho do Lar, mas o que a gente lê? Às vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei interpretar muito bem, esse livro é ótimo, porque fala de muitas situações e muitos conceitos que é muito bom vocês conversarem em família sobre isso. E o Evangelho do Lar não é nada além de uma conversa. É uma conversa entre os familiares, e isso faz com que o plano espiritual esteja presente, e o plano espiritual, além de acolher todas aquelas pessoas em que nós pensamos que estão presentes ou não, ele também faz como se fosse uma limpeza no nosso lar. Então, é muito importante, no mesmo dia, no mesmo horário, para a gente respeitar o plano espiritual presente, que vocês façam o Evangelho do Lar. Aí eu fui ver qual era o assunto, sorriso mental. Cada um tem um pensamento quando fala sorriso mental, mas que coisa esquisita. Sorriso, eu sei o sorriso que eu vejo no rosto dos outros, que eu vejo no espelho, mas sorriso mental. E aí me veio 2 conceitos na ideia: o conhecimento e o sentimento. Então nós lutamos muito para racionalmente conhecer tudo. Então eu fui lá ver o Evangelho, que é baseado nisso, que é o Mateus 7,7, que diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e a porta será aberta a vocês. O versículo é um encorajamento de Jesus à oração perseverante, destacando a confiança que devemos ter em Deus, que é um Pai amoroso. Então, vários conceitos aí. Nós temos o conceito da perseverança, que a gente sabe que em tudo na nossa vida nós precisamos perseverar. Então, esse sorriso mental, ele não vem assim, vou dar um sorriso mental, odeio o sorriso mental. Não é assim. Tem um processo. Tem um processo em que nós precisamos ter o conhecimento, que é este conhecimento, que a oração existe, que Deus é um Pai amoroso, e que Ele está sempre praticamente o plano espiritual está à nossa disposição. Nós é que às vezes não sabemos acessar. Às vezes nós não sabemos nem acessar o nosso mentor, coitadinho, que se dispôs uma encarnação inteira a nos ajudar, e nós às vezes não conseguimos nem conectar, ou às vezes quando nós conectamos não acreditamos no que ele diz. Então, essa parte da importância de ter o conhecimento é exatamente isso, conhecer que é possível. Então vamos estudar, vamos ver, tudo bem, isso basta. Não, porque nós temos que ter o sentimento. E para nós conseguirmos transformar este conhecimento junto com o sentimento, que é aí que nós realmente vamos fazer o tal do sorriso mental, que quem consegue acessar tem um privilégio enorme, porque está sempre acompanhado de algo que vai nos levar sempre para um estado de otimismo, vai nos levar sempre a dar o devido tamanho para todas as dores, tudo aquilo que nos incomoda. Então nós vamos dar o devido peso, o devido valor a isso, e sabemos que apesar disso tudo, nós podemos ter um sorriso interno, podemos ter um sorriso mental, praticarmos esse sorriso mental. Então, além da nossa perseverança, nós temos que ter também essa fé em que Deus nos ouve, e nós temos que ter essa vontade de entender que nós não estamos tão longe do plano espiritual, nós não estamos tão longe dessa força, dessa emanação que vem do Pai. Às vezes nós achamos que nós não somos dignos disso, todos nós somos dignos. Quando Deus é perdão, nós sabemos como é difícil perdoar, mas para Deus não, todos nós estamos à disposição do perdão de Deus. Então todos temos que nos julgar dignos. Aí nós vamos em outro conceito, que é o auto-amor.
Porque às vezes nós achamos, aquela pessoa é espetacular, aquela pessoa palestra bem, aquela outra me recebe com um sorriso nos lábios. Ninguém sabe o trabalho de cada trabalhador. Aqui vocês falam assim, tem um acolhimento no centro, eu vejo. E a pessoa, desde a pessoa que está na recepção, a pessoa com que eu falo, o orientador, as pessoas nos trabalhos, estão todos com aquele acolhimento. Aquilo é um trabalho interno. É um trabalho interno de preparação que todo trabalhador faz. Que é o trabalho de você conseguir, sabendo, porque todos nós somos humanos, trabalhadores ou assistidos, todos temos as nossas dores, os nossos problemas. Mas o trabalhador vem, ele se concentra, ele consegue, de alguma maneira, dizer, esses problemas existem, mas aqui eu estou por um outro propósito. Eu estou com o propósito de ajudar meus semelhantes. Então a primeira coisa que eu tenho que praticar como trabalhador é um sorriso nos lábios, um acolhimento e saber que aquela pessoa que está vindo não tem nada a ver com o meu mau humor, não tem nada a ver com os meus problemas. Ela também está com os problemas dela em busca de acolhimento. Se nós dizemos que o centro espírita e o espiritismo existe para acolher, para entender, para não julgar, para não ter preconceitos em relação a nada, como que nós vamos já ter preconceito de olhar uma pessoa de alto a baixo que é assistido, dizer se aquela pessoa está falando mais alto ou mais baixo, que aquela pessoa não está entendendo, não entende nada de espiritismo. Gente, o trabalhador não tem nenhum desse senso crítico, não. Porque se nós estamos de portas abertas e nós estamos seguindo um caminho do espiritismo, nós temos que ter muito conscientes de que nós não estamos aqui para julgar ninguém, que nós não somos melhores que ninguém. Nós só temos um conhecimento, estamos tentando juntar com um sentimento. Então o sorriso mental é nada além do que isso. É um conhecimento que nós temos, que nós devemos sempre estar conscientes de que Deus nos acolhe, conscientes que a oração é um instrumento para nós conseguirmos estar nesse estado mental. E que o sorriso mental, ele nos vem a partir de um trabalho, ele não vem assim porque eu passei pela porta e estou com o sorriso mental, não. Mas tem uma coisa que é verdade. Depois que você consegue acessar esse sorriso mental, o sorriso nos lábios vem. Porque vem uma paz interior que faz com que você automaticamente, você olhe para outra pessoa e tenha vontade de dar um sorriso para ela. Então esse estado, que é um estado maravilhoso de sentimento, em que todos vocês, todos nós, estamos com potencialidade de acessar isso. E vamos fazer um exercíciozinho aqui, como tudo é um exercício e tudo é um trabalho, então vamos fazer, vamos fechando os olhos. Vamos respirando profundamente, inspirando, prendendo a respiração e expirando, mais uma vez, inspirando, prendendo a respiração e expirando. Então vamos agora que nós acalmamos o nosso corpo físico, vamos nos levando para boas lembranças. Todos nós temos boas lembranças de bons momentos, de lugar que nos acolhe, de uma casa da nossa infância, de uma pessoa da nossa infância que nos acolheu, para podermos entrar nesse estado de espírito, no estado de espírito de que, sim, nós somos potencialidades, sim, nós somos merecedores desse bem-estar. Então nós vamos, dentro de nós, acessando aquela força divina que todos nós temos. Nós somos filhos do Pai, vamos acreditar nisso. E que se somos filhos do Pai, temos alguma semelhança. Então vamos nos deixar levar pelo sentimento, pelos fluidos que existem, em toda a energia que existe nesta sala, no acolhimento que existe nessa sala. E vamos nos deixar sim, levar por esse bem-estar. E é esse bem-estar, essa paz, que vai nos trazer um sorriso interior. Vai fazer do que durante alguns momentos nós possamos deixar de lado tudo que nos incomoda e simplesmente entrarmos em sintonia com esse bem-estar. Vamos receber este presente e vamos imaginar que nós vamos levar para nós esse presente para todos os minutos da nossa vida. E que nós vamos saber acessar sempre esse interior,
que esse sorriso mental nada mais é do que o nosso interior mais leve, o nosso interior mais aberto a ver na vida e a sentir a vida. Então agora nós vamos abrindo os olhos, vamos retornando, mas vamos trazendo em nosso coração e no nosso sentimento esse bem-estar. Porque é a partir daí que nós vamos saber acolher o outro. É a partir daí que nós vamos saber, principalmente, acolher a nós mesmos. Saber que nós podemos ter esse sentimento de bem-estar, que nós já tivemos na infância, ou até ontem mesmo, qualquer pequena coisa, qualquer pequeno acontecimento, qualquer pequena troca com outro ser humano que nós tivemos e que nos deu esse bem-estar. Ou então, quando nós passamos por aquela porta e nós somos recepcionados não só pelos trabalhadores presentes, mas pelos trabalhadores do plano espiritual, que estão aí fazendo colunas de luz e nos recebendo. E aí nós vamos falar sobre um assunto que também é muito tratado aqui no centro. Silêncio, fiquem em silêncio, fiquem em silêncio. Então às vezes é muito antipático a gente virar aqui e falar assim, silêncio, fiquem em silêncio. Gente, não é isso. O silêncio tem que ser compreendido. Então, dentro desse processo de primeiro ter o conhecimento e o sentimento, vocês entendam exatamente isso. Quando vocês entram e já tiveram esse impulso de chegar até aqui, vocês, a partir que vocês estão aqui no CRE, vocês já estão sendo tratados. Vocês não precisam dizer as dores de vocês. O plano espiritual sabe tudo isso. E já está acolhendo vocês. Já está levando vocês para um orientador que vai falar a palavra certa. Para um trabalho que vai fazer com que você também se conscientize daquilo que você está ouvindo, daquelas palavras que são individualizadas para você, para uma sala de passe misto que tem toda aquela energia do plano espiritual. Então vocês já estão recebendo tudo isso. Mas depende do quê? Do sorriso mental de vocês. Porque se vocês vierem para entrarem aqui revoltados, ouvirem aqui falando, mas que coisa, quando que vai acabar isso? Já deu o tempo da palestra, já está no próximo. Se vocês estão com esses sentimentos, eu vou fazer, não custa nada passar pelo passe, já vim aqui mesmo. Me falaram para falar com essa pessoa de orientação, mas será que ela vai dizer alguma coisa que preste? Ou vem com esse mimimi aí de religião, disso e daquilo? Então, tudo isso, essa pessoa vai sair e realmente ela vai dizer, não aconteceu nada comigo. Agora, se você estiver aberto a entender tudo isso, não só o que é dito, mas o sentimento que existe dentro dessa casa, o sentimento de pessoa para pessoa. E às vezes não precisa ser só assistido, não. Às vezes a gente, trabalhador, recebe aquele abraço, ou recebe aquela palavra, aquele sorriso de um assistido, que faz com que nós falamos, puxa, valeu a pena eu ter vindo aqui. Valeu a pena eu estudar todo o assunto e escrever 3 páginas e não falar nada do que está escrito aqui. Porque às vezes a gente é intuído a falar o que vocês precisam ouvir. Então as palestras existem, não é para o palestrante dizer eu dei uma boa palestra, eu estudei, eu fiz, não. A palestra existe porque o plano espiritual nos intui a falar alguma coisa que cale dentro de vocês, alguma coisa que vai atingir vocês, e se atingir 1, 2 ou 10 ou todas as pessoas, já está valendo. Porque realmente é tão difícil essa mudança. Quando a gente diz que esse sorriso mental, esse estado de espírito é trabalhoso, ele é trabalhoso. Como é trabalhoso para os trabalhadores que já fizeram um curso, que já ouviram isso centenas de vezes, em centenas de aulas, mas é também para os assistidos que estão ouvindo. É também para vocês. Vocês também podem acessar isso. Vocês devem acessar isso. Porque é a partir daí que vocês vão passar por aquela sala de passe, saindo daqui, e vão receber uma energia que vai fazer com que vocês tenham, assim, ideias, soluções e paz. E nada melhor do que essa paz de espírito para ajudar a passar por momentos difíceis, a resolver problemas que parecem insolúveis. Porque já foi dito e sempre é dito, se você está nervoso, se você está irritado, se você está raivoso, ele não pode trazer nada de bom para você. Tente primeiro se serenar.
tente primeiro afastar um pouco aquilo que a solução vem. Que a solução vem e a paz vem também. Então a importância desse sorriso mental é exatamente isso. É a procura e o trabalho de cada um em encontrar a sua paz interior, encontrar o seu bem-estar, apesar da dor, apesar das dificuldades, e saber que a partir daí vocês vão ter não só a claridade de pensamentos para resolver, às vezes, problemas que vocês acham que não tem solução, como também o auxílio do plano espiritual. Porque um pai amoroso nunca vai dizer não para um filho. Às vezes, a resposta do plano espiritual não vem no mesmo tempo que nós queremos. Nós queremos tudo para ontem, para já, para acontecer já. Não, eu tenho um negócio para acontecer, eu quero passar por aquela sala, quando eu sair daquela outra porta já está resolvido. E às vezes o tempo não é o mesmo, o tempo do plano espiritual, o tempo em que está programado o acontecer. E como nós dizemos, tudo que nos acontece é um aprendizado. Às vezes, será que nós estamos aprendendo com aquele problema ou só nos revoltando? Então, a importância também da gente aceitar aquilo, vendo o que eu posso melhorar diante disso que me foi mostrado. Porque às vezes a gente passa por aquilo achando, porque eu sou muito feliz, por que para mim, por que comigo? E é, às vezes, uma ocasião de dizer, depois que passa um tempo, fala assim, puxa, no outro dia eu vi uma entrevista com uma artista que teve câncer, e ele falou assim, nossa, hoje eu agradeço, porque depois do câncer eu sou outra pessoa. Eu me refiz, eu tive outro entendimento da vida, eu deixei de atropelar a vida fazendo 1000 coisas, comecei a prestar atenção nas pequenas coisas. Então, às vezes, aquele problema que está nos acontecendo, e não é só doença, não. Às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema de relacionamento. Todos esses problemas, a gente deve parar e fazer exatamente isso que nós fizemos. Respirar fundo, pedir a ajuda do nosso mentor, rezar uma prece e entrar em contato com o plano espiritual. E vocês vão saber que essa paz vem e que vocês realmente, diante desse sorriso mental, vocês vão ter o sorriso que vem aos lábios. Toda vez depois da minha palestra, eu leio eu tenho uma prima que faz reflexões, todo dia ela posta essas reflexões, eu sempre leio porque eu acho que sempre tem alguma coisa a ver. Então vamos lá, o nome dela é Ivani Yara e o nome é Reflexões. Não é preciso que nos conformemos perante as situações difíceis que se apresentam. Elas surgem para que despertemos, descubramos nossas forças e trabalhemos nossas falhas. O que se espera de nós é o esforço para nos elevarmos. O que devemos almejar é sempre o nosso progresso. Não é preciso esperar por datas oficiais para começar um novo ciclo. Escolha o dia de hoje. Vire a página do que ficou para trás. Esqueça mágoas, fracassos, ressentimentos. Cubra suavemente as dores e decepções e deixe que a poeira do tempo apazigue sua alma. Queira aplicar nas páginas vindouras tudo o que aprendeu com seu esforço e sua fé. Aquele que se empenha em ser melhor do que foi, já caminha para isso. Então é isso que hoje a gente pede aí ao plano espiritual a todos, que leve vocês a ter esse sorriso mental, que seria essa nova condição de encarar aquilo que nos magoa, e realmente vamos caminhar para isso, que vocês já deram o primeiro passo. Tá? Muito obrigada.